Podcast Full Cycle, desenvolvimento de ponta a ponta. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e hoje eu tô aqui com o Jackson Lima, tutor de infraestrutura e DevOps ali da ScluVNet. E hoje a gente vai querer falar com vocês sobre um assunto que acaba sendo até meio que controverso, porque muita gente acha que uma vez que eles aprenderam o famoso Kubernetes, tudo está mil maravilhas na vida deles, mas só que não. Então, o assunto que a gente vai tratar hoje vai ser exatamente sobre Service Mesh. Mas antes de eu iniciar esse bate-papo aqui com o Jackson, tá? Eu gostaria muito de pedir para você se inscrever aí no nosso canal do YouTube, caso você esteja vendo esse podcast pelo YouTube. Não esquece de dar um joinha aí pra gente e também segue a gente pelo Instagram, é @devfullcycle. E para finalizar, eu queria muito pedir para você entrar no meu canal do Telegram. Somente para você ter uma ideia, esse canal do Telegram, eu posto conteúdo todo dia e muitos desses conteúdos que eu tô colocando lá, eu não coloco em lugar nenhum, simplesmente porque é mais fácil de publicar. Às vezes eu tô estudando algo, eu simplesmente boto o botão de áudio lá, tô falando e você já tá com conteúdo. Vou deixar o link aí na descrição. Agora, sem mais delongas aqui pra gente, Jackson, bora falar aí sobre Service Mesh, para que serve, para que funciona, da onde que veio isso. De repente, agora eu começo a ouvir nomes de outras tecnologias, por exemplo, Istio, Kiali, Jaeger, milhares de outras coisas e necessidades. Vamos tentar falar sobre isso hoje aqui, mas antes de a gente ir direto ao ponto e falar sobre Service Mesh, me fala aí o porquê que a galera tá sentindo a necessidade de colocar mais coisa por cima de algo que já não é simples se você pensar bem. A verdade é que os microserviços aí são complexos, né? E a gente criar uma arquitetura de microserviço escalável e resiliente é um desafio, né? Porque à medida que esse número de serviços ele vai aumentando, você precisa lidar com as interações entre esses serviços, monitorar a integridade geral do sistema, tem que monitorar se é um sistema tolerante a falhas, você tem que lidar com vários pontos de falhas. E cada um desses serviços ele precisa ter funcionalidades em comuns para que a comunicação entre serviços seja confiável, né? Aconteça ali de uma forma suave. E o interessante dos microserviços é que quando você tinha uma arquitetura monolítica, né, talvez seria até mais fácil você resolver esses problemas, mas hoje não. Hoje os problemas que acontecem numa arquitetura de microserviços precisam ser resolvidos de maneira individual dentro dos containers. Então, por mais ali que você resolveu aquele problema do sistema monolítico, né, entre criar sistemas independentes, você também trouxe diversos outros problemas com você para essa nova arquitetura, né? Então, por isso que hoje, cada vez mais, então, vem surgindo, né, novas tecnologias que nos ajudam, então, a criar essa arquitetura resiliente, confiável, que seja mais fácil de ser gerenciado. Deixa eu fazer uma pergunta aí, então. Vamos lá. Quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, com Docker, tá? Todo mundo falou, vai usar Docker, trabalho com desenvolvimento. Daí o Docker foi para produção. Daí a gente percebeu que, poxa, eu vou começar a ter um monte de container, eu preciso de alguém para orquestrar. Aí a gente começou a ter aqueles projetos Docker Swarm, que é muito bom, inclusive, e depois a galera teve aí o queridinho de todo mundo, que todo mundo gosta, as empresas estão tudo migrando, que é o famoso Kubernetes. E daí eu falei, poxa, a minha vida com Kubernetes está feita, por quê? Eu não preciso mais me matar com Service Discovery, eu consigo fazer o deploy rapidamente, ele gerencia para mim se os meus containers vão cair, eu consigo criar load balancer, eu consigo ter políticas de ingresso, eu consigo trabalhar com certificados SSL, e eu falei, poxa, tá maravilha, eu consigo fazer com que as minhas aplicações joguem os logs ali pro Prometheus, por exemplo, e
E no final das contas, isso aí não é o suficiente para eu ter aplicações resilientes, para eu conseguir gerenciar o tráfego das minhas aplicações, para eu ter mais segurança, para eu ter mais facilidade para monitorar tudo isso? Então, a verdade é que sim, atende muito bem, principalmente a pequenos ambientes, mas conforme então ali o seu ambiente vai crescendo, né? Então você precisa ali de recursos que te deem muito mais... Agora fugiu a palavra. Vamos dizer então que o Kubernetes ele já tem uma malha de serviço, ok? Porém ela é muito básica para o uso, né? Então ele fornece descoberta de serviço, segmentando ali os pods necessários, e ele também faz um balanceamento de carga round robin de solicitações. Balanceamento de carga round robin, ou seja, ele vai distribuindo as requisições de forma aleatória para os pods selecionados. Esse serviço no Kubernetes, para quem não sabe, nada mais é do que um IP tables que roda em cada host no cluster. Então aí a gente já tem um problema, porque a gente só tem uma abordagem de balanceamento de carga, né? O IP tables não verifica qual é o serviço que está com menos carga para enviar requisição para ele. E se, por exemplo, aquela requisição falhar, o IP tables não vai ficar tentando fazer uma retentativa das requisições, né? Você não tem toda uma lógica de retorno. Enfim, o Kubernetes ele tem uma malha de serviço que é muito boa, mas também apresenta certas deficiências. Agora uma coisa, galera, é para entender aqui para vocês é o seguinte: quando a gente começar a falar, e a gente já vai entrar nessa história de Service Mesh, tá? Você vai entender, tá? E hoje, principalmente hoje, você vai entender que a gente vai falar de Service Mesh baseado, estando em cima do Kubernetes, tá? Existem ferramentas, como que a gente vai falar hoje, o Istio, você consegue também jogar em cima de um Consul da vida e coisas desse tipo, eles estão trabalhando de forma geral. Mas, o que o Jackson falou, e eu gostaria de complementar aqui um pouco, é o seguinte: o Kubernetes, pelo menos na minha opinião, né, pode ter gente que possa discordar, com razão, eventualmente, é que o Kubernetes, ele consegue botar muita coisa para funcionar, tá? Mas o problema é o seguinte: quando esses containers, os pods, a gente começa a crescer muito o número de serviços, a gente vai perceber que as dependências entre os serviços, elas começam a ficar muito densas, muito profundas. E quando a gente começa a ter problema com essas dependências, a gente começa a ficar totalmente perdido e tentar, vamos dizer, descobrir aonde está esse problema. Ou, eventualmente, eu quero fazer um deploy diferenciado e falar, olha, eu quero jogar somente 10% dessa carga nessa versão, ou seja, um deploy canário, por exemplo. Então, todas essas vantagens aí, que a gente vai começar a falar aí de um camarada que se chama Istio, você vai ver que o Kubernetes não tem, e a galera, de cara, começou a perceber. Então é muito interessante que, uma vez que a gente começou a trabalhar com containers e chegou o Kubernetes, muita gente falou, minha vida está resolvida. Até esperar outras tecnologias e outros microserviços começarem a surgir para eles perceberem que a parada não é muito bem por aí e que eles precisam de algo mais. Então, explica pra gente, o Jackson. Eu ia falar Robinson, por causa do Round Robin. O Jackson, explica aí pra mim, cara. Explica aí pra gente. O que é Service Mesh? Que nome bizarro esse. Na realidade, eu achei bonito o nome. É Service Mesh? Bom, trazendo aqui pro nosso querido português, é uma malha de serviço, né? Então, o termo malha de serviço, geralmente ele é usado para descrever uma rede de microserviços que compõe, então, todos os aplicativos e as interações entre eles, né? Então, quando a gente fala de malha de serviço, a gente nada mais está descrevendo do que uma infraestrutura que está em volta desses microserviços, né? Então, tem a parte de descoberta de serviços, a parte de balanceamento de carga, a parte de autenticação. Então, todos esses componentes que envolvem as interações entre os microserviços. Agora é o seguinte, beleza, então, quando a gente está falando de Service Mesh, basicamente a gente está falando, a gente tem um monte de microserviço, esses caras estão se comunicando, e esses caras podem ter problemas, e somente para vocês manjarem, galera, eu não sei até que ponto vocês têm familiaridade com microserviços, mas, por exemplo, imagina que eu tenho um microserviço X,
e ele depende do Y, que depende do Z. Se o microserviço Z estiver lento ou estiver fora do ar, o problema vai começar a gerar lá no meu microserviço X, porque o Y vai ficar sobrecarregado de tanta requisição que o X vai fazer, e daí o X vai ficar lento porque está fazendo ali requisições para o Y que está lento por causa do Z. E essa cadeia aí de requisições pode fazer com que o seu sistema inteiro caia. E eu acho lindo, né, quando a galera fala, inclusive eu falo que uma grande sacada de você trabalhar com microserviços é que se um serviço cair, o resto do seu sistema está funcionando. Não é que nem o sistema monolítico. Se ele cai, cai tudo. Mas depende, tá? Depende de como que você organizar a comunicação entre esses microserviços. Se um microserviço cair, ele pode fazer o seu sistema inteiro de microserviços crashear. E aí, para você botar para rodar e para subir tudo de novo, vai dar trabalho. A grande sacada deles é que, por exemplo, você não consegue detectar isso trabalhando apenas com Kubernetes, né? Como eu falei, o Kubernetes ele oferece essa malha de serviço, mas a parte de monitoramento, o máximo que o Kubernetes vai fazer é levantar um container novamente. Mas às vezes você não sabe nem a origem que fez ali seu microserviço crashear, por exemplo. A parte até mesmo de monitoramento, talvez o máximo que você consiga utilizando apenas ali o Prometheus, né, como o seu back-end de monitoramento, tal container que roda tal microserviço falhou, né? Mas você realmente precisaria de uma análise maior para entender o que pode fazer para resolver aquele problema. Então, novamente, aí a gente vê um grande espaço para a entrada de uma nova tecnologia, né? Para a gente, então, gerenciar melhor toda essa nossa malha de serviço, que é uma coisa que o Kubernetes nativamente deixa a desejar um pouco. Beleza, a gente está falando tanto de malha de serviço, a gente está falando tanto de tecnologia, e me fala um sistema aí, né, que eu já vou falar que é o Istio, para ele trabalhar, o que ele faz no final das contas. O que o Istio faz, tá, galera? O Istio é um sistema para gerenciamento, monitoramento, gerenciamento de tráfego, segurança, etc., de malhas de serviço. Normalmente, ele é feito em cima, ele é colocado em cima do Kubernetes. O que esse cara faz, de forma geral? Então, a verdade é que o Istio, ele não é o primeiro serviço de malha de serviço que existe no mercado. Tá? Então, já existem outras ferramentas aí, como o Linkerd e o Conduit. Mas o Istio, ele é um projeto que vem sendo apoiado aí pela CCNF, né, pela Cloud Computing Native Foundation, e vem ganhando muito mercado aí sobre essa parte de malha de serviço. Então, resumindo, o que é o Istio? O que ele faz, então, na nossa malha de serviço, né? Então, o Istio, ele nada mais é do que um plano de controle que nos ajuda, então, a gerenciar toda a nossa arquitetura aí de microserviços, né? Então, a gente consegue fazer gestão de tráfego por ele, a gente consegue, por exemplo, aplicar políticas de comunicação por ele, a gente consegue realizar monitoramento por ele. Ele tem um serviço chamado de Kiali, que é um dos componentes da stack do Istio, onde eu consigo, então, visualizar toda a comunicação dos meus microserviços em tempo real, através de um gráfico excelente, que eu consigo, por exemplo, detectar aonde que está o problema, né? Olha só que bacana. Então, a ideia é que o Istio, né, ele é um desses sistemas aí que vem para nos ajudar a gerenciar essa nossa malha de serviços. Top! Agora, é interessante, galera, vocês se ligarem que o Istio não é necessariamente um programinha que você instala, tá? Ele trabalha com alguns formatos, tá? E baseado nesses formatos, a gente já vai falar daqui a pouquinho aqui, você vai perceber que com essa estrutura que ele cria para trabalhar junto ali dos seus pods, dos seus containers e tudo mais, ele consegue fazer coisas que ajudam muito a vida do desenvolvedor. Eu estava falando com o Jackson exatamente isso agora há pouco. Qual que é o grande problema hoje em dia, tá? Vamos imaginar, eu estou desenvolvendo uma aplicação e daí, de repente, eu vou fazer uma solicitação, tá? Vou lá querer pegar o CEP, vou acessar um microserviço para eu consultar o CEP, né? Ou o CPF de um usuário meu.
Aí o que acontece? Eu faço a solicitação, começa a demorar essa solicitação e eu não chego a nenhum resultado. O que eu consigo fazer rapidamente? Eu tenho diversas bibliotecas que fazem isso. Eu consigo fazer uma biblioteca e falo o seguinte, olha, se você não conseguir de primeira, tenta novamente, tenta mais 2 vezes, faz um retry aí de 3 vezes, tá? Poxa, mas quem que escolheu? Quem falou que o número 3 é um número bom, né? Então, o que acontece? Regras desse tipo, o que acontece? Acabam ficando na mão do desenvolvedor. Mas o desenvolvedor em si, ele tá tapado ali no microserviço dele. Muitas vezes, o microserviço dele é um no meio de centenas de microserviços e que ele colocou ali retentar a transação 3 vezes porque deu na cabeça dele que 3 vezes é boa. Mas quem vai conseguir ditar para mim se realmente 3 é um número bom, né? É o cara que está com a visão geral de todos os microserviços funcionando. Então, o que acontece? Com esses gerenciamentos de tráfego e tudo mais, essas políticas que a gente consegue, por exemplo, colocar no Istio, a gente tira esse tipo de responsabilidade do desenvolvedor, tá? E quem vai fazer toda essa coordenação de todas essas paradas, no final das contas, vai ser o cara o sysadmin, o cara que está mexendo ali na operação e consegue ver as paradas rodarem. Então, muitas dessas políticas de fallback, retry, quando que a gente considera que um serviço caiu ou não, quando que a gente determina a SLA de qualquer coisa, no final das contas, a gente vai fazer isso pelo Istio e o desenvolvedor, ele fica gastando tempo com aquilo que ele tem que fazer no final das contas. Então, realmente, toda essa parte, toda essa lógica da comunicação dos microserviços sobre como lidar com possíveis falhas de redes, implementação de fallbacks, retentativas, além também das métricas de monitoramento, qual é o tempo de retorno que eu posso esperar desse microserviço, né? Geralmente, às vezes, você tem que incluir outras bibliotecas, como uma biblioteca do Prometheus, para fazer o monitoramento desse microserviço no seu código da aplicação. Então, a ideia é tirar toda essa lógica da comunicação do microserviço do código da aplicação, para que então o desenvolvedor fique focado no desenvolvimento da lógica de negócio e a gente passe essa responsabilidade para quem? Para um proxy, né? Então a gente, por exemplo, que já está trabalhando com Kubernetes, a gente geralmente já trabalha com um proxy, que é o Nginx, por exemplo, ou o balanceador de carga ali do seu serviço de nuvem. Só que geralmente a gente sempre tende a trabalhar com esse proxy apenas fazendo ali um roteamento da entrada das requisições, né? Tudo que chegar naquele domínio tal, vai para aquele serviço tal. Tudo que chegar na path/API ou /fórum, vai para aquele serviço tal. Então, geralmente, a gente para por aí quando a gente trabalha com proxy, né? A ideia é fazer o quê? A ideia é que o proxy ele seja muito mais para a gente. A ideia é que o proxy, o quê? Lide agora com essas falhas de rede, com que no proxy mesmo a gente implemente os fallbacks, as retentativas, que a gente configure, por exemplo, qual é a latência que eu espero de um microserviço tal, que eu configure com qual microserviço pode se comunicar aquele outro microserviço. Então a ideia é que agora o proxy, né, seja a autoridade em toda essa comunicação dos microserviços. Daí a gente vai falar sobre um conceito que é muito interessante, que é o proxy sidecar. Pensa que antes, quando a gente implementa o Nginx, por exemplo, a gente tem um proxy rodando em cada host do nosso cluster. Pensa que agora vai ser totalmente diferente. Eu vou ter um proxy rodando do lado de cada container. Então, antes da requisição chegar no container, eu vou ter um proxy que vai fazer ali toda a análise daquela requisição, vai fazer toda a inteligência e vai aplicar para o container da maneira que a gente especificar na política, né? Então, essa é uma das grandes sacadas do Istio, né? Remover a lógica ali dessas retentativas, desses fallbacks e passar para o proxy. E para a gente manter esse proxy, é muito mais fácil do que ficar mantendo isso diretamente no código da aplicação. E deixa eu só tentar refalar algumas coisas aí, que o refalar, né? Ficou bonito pra caramba. Mas só tentando reafirmar algumas coisas aqui na realidade, porque na primeira vez que eu ouvi falar do Istio e eu ouvi falar dessa história do proxy, cara, minha cabeça deu
um nó, porque eu falei, como assim um proxy do lado de cada container? E, galera, é o seguinte, é literalmente isso mesmo. Basicamente, vamos partir do princípio, né, que cada pod seu tem um container. O que vai acontecer? Todas as vezes que subir um pod seu lá no Kubernetes, o que vai acontecer? Junto com ele, vai ser injetado um proxy, tá? E o que acontece? Vamos imaginar que o meu serviço A quer falar com o serviço B, né? Então, vai sair o meu container, vai fazer a requisição e ele vai bater lá no serviço B. Mas, o que acontece? Só que não, o meu container não sente isso, mas na realidade o que está acontecendo é, quando eu mando essa solicitação cai num proxy, legal? Aí, quando essa solicitação cair nesse proxy, o que vai rolar? Essa solicitação vai bater no proxy do outro pod, e daí esse proxy vai mandar aquela requisição. E vice-versa. Então o que acontece? Significa que tudo que está trafegando ali de comunicação entre os serviços, essa comunicação é baseada em proxies. E é interessante que durante esse processo de comunicação, né, o Istio, ele tem ali uns serviços ali do lado dele que ele fica pegando informações que estão trafegando para conseguir gerar métricas ali para você conseguir trabalhar e observar melhor os serviços. Então, basicamente, é como se tivesse, entre aspas, um Nginx junto com cada pod, mas nesse caso não é um Nginx, é um sistema de proxy muito fácil de utilizar, na realidade não, ele é fácil quando você está utilizando o Istio, mas você basicamente usa um Envoy, ele é mega complexo, mas ele é extremamente completo, né? E você trabalha com isso de forma inteiramente transparente, você simplesmente utiliza os arquivos lá do Kubernetes, normalmente tem as configurações, né, a parte declarativa, mas no final das contas vai facilitar muito, muito a vida. Agora, Jackson, o seguinte, agora que a galera deu para ter uma ideia geral para que o Istio serve e como é que essa história de a gente conseguir plugar proxies, tá? Para cada pod, e aí toda a comunicação que acontece junto com esses proxies, quais são, assim, as vantagens reais que a gente tem? Eu tô dizendo assim, funcionalidade mesmo, né? Preto no branco. O que eu tenho agora utilizando o Istio que eu não tinha antes com o Kubernetes? Então vamos lá, vamos falar primeiramente sobre a parte de gestão de tráfego, né? Então o Istio, ele também atua como uma gestão de ingresso, né? O ingresso é o tráfego que entra então no nosso cluster. Então, assim como o Nginx, né, o ingresso do Nginx faz, o Istio também faz todo esse controle do ingresso ali baseado em regras de roteamento que você especificar. Só que o Istio, ele faz uma coisa que o ingresso do Nginx não faz, que é o quê? Que é o controle do egresso. Né? Significa o quê? Que ele não controla apenas o que entra no seu cluster, que vai para o microserviços, mas ele controla também o que sai. Eu posso, por exemplo, bloquear toda a internet do meu cluster e falar que os meus microserviços só podem sair para uma determinada URL. Então isso aumenta em muito, muito mesmo ali a segurança, né, do meu cluster de Kubernetes, a comunicação dos meus microserviços. Uma outra coisa muito legal também é a parte de balanceamento de carga, né? Como eu falei, o Nginx, né, ou até os serviços do Kubernetes, eles trabalham com IP tables. Então ele faz um balanceamento de carga com base em round robin. É um balanceamento de carga aleatório. Eu vou mandar um pouquinho para esse serviço que está rodando nesse container e um pouquinho para esse outro serviço. O Istio, ele tem balanceamento de carga com reconhecimento de latência, né? Então ele vai fazer um balanceamento mais inteligente de acordo com o quê? Com os tempos de resposta de cada back-end, né? Então, baseado no tempo de resposta de cada back-end, ele vai tender a enviar a requisição para o back-end ali que está respondendo mais rápido. Eu consigo também trabalhar com balanceamento de carga, né, baseado em filas, né? Eu consigo então rotear novas solicitações, né, com base ali no back-end menos ocupado, né, pelo valor do processamento da solicitação atual. Então vamos dizer que o meu proxy, ele sabe exatamente para ele enviou todas as solicitações anteriores, quais estão sendo processadas ou concluídas, né? E ele então vai enviar, né, essas novas solicitações com base nessa lógica para um destino também
que tem ali a fila mais baixa para processamento, né? Então ele consegue aplicar uma inteligência muito maior, né, em cima então aqui das requisições que vai chegando, enfim, das requisições que estão saindo, porque ele realmente faz uma telemetria completa em cima de tudo que está chegando no container, né? O Istio também consegue fazer o quê? Consegue aplicar autenticação TLS entre todos os microserviços. Uma prática muito comum, né, é o quê? Que às vezes a comunicação interna entre os nossos clusters, dentro do nosso Kubernetes, é que aconteça tudo via HTTP, né? O Istio não, o Istio ele consegue então aplicar uma camada de HTTPS em cima dessa comunicação. Significa o quê? Que toda requisição que sair do meu container, entrar para o meu container, ela tem que ser criptografada. Isso para onde? Para no proxy. Então o proxy vai lá, vai descriptografar essa informação e vai mandar para o container. Então é menos um processamento ali para o container. Então esses são alguns dos benefícios, falando apenas da gestão de tráfego, né? A gente também tem a parte de políticas, né? Que foi justamente a parte ali que eu estava trocando as ideias aqui com o Wesley, que é o quê? Então se lembra daquela parte ali de fallbacks, retentativas. A gente consegue então aplicar tudo isso, né, em arquivos do Istio, que são arquivos YAML, né? Então realmente eu não preciso codificar nada, e aplicar isso então para os meus serviços, né? Então eu consigo, por exemplo, aplicar timeouts, ou seja, qual é o tempo de retorno que eu tenho que aguardar daquele microserviço. Então antes isso ia tudo no código da aplicação, agora eu não preciso mais. Posso colocar simplesmente em arquivos manifestos do Istio e aplicar esse timeout. Olha, daquele microserviço o timeout é até de 10 segundos. As retentativas, né? Quem disse que apenas o número de retentativas ali é suficiente? Eu consigo, por exemplo, aplicar o tanto de tempo que ele vai tentar realizar em cada retentativa. Opa, fiz a primeira retentativa, vamos esperar aí 5 segundos, aí vou fazer uma segunda retentativa, né? Opa, vamos esperar mais tantos segundos e faço a última retentativa. Então é uma coisa muito legal que a gente consegue aplicar aí com uma política no Istio. Tem um outro recurso muito legal que eu particularmente gosto bastante, que são os circuit breakers, ou quebra de circuito. Então pensa ali num disjuntor, né? Às vezes, por exemplo, quando a energia da sua casa está sobrecarregada, o disjuntor dispara. Então pensa eu pegar esse mesmo comportamento e aplicar para o meu microserviço. Eu sei que esse microserviço ele pode aguentar até um número máximo de conexões. Ou seja, quando eu atingir esse número máximo de conexões, eu disparo o disjuntor, para ele não receber ali mais requisições, para não deixar aquele microserviço ali mais lento, para eu manter toda a minha malha de microserviços saudáveis. E o legal do Istio é o seguinte, é que a gente consegue então simular falhas, né, da nossa arquitetura. Eu quero, por exemplo, aumentar a latência daquele microserviço para o outro, eu quero ver o que acontece. Então no Istio eu consigo simular essas falhas, né, que a gente chama lá de fall injection, ou injeção de falhas, e testar então de fato aí toda a minha malha de microserviços, né? Então realmente isso que eu estou falando apenas pela parte de gestão de tráfego, né? Então o Istio também tem recursos de monitoramento. O Istio por padrão já vem embutido nele o Prometheus e o Grafana, onde automaticamente então ele já consegue monitorar toda a sua malha de serviços, além também de você poder, né, personalizar todas as regras de descoberta de serviço usando o Prometheus. Então isso é muito legal. E tem aquele componente, né, que eu já havia compartilhado com vocês, que é o Kiali, né? Então ele é um recurso onde eu consigo ter um monitoramento mais visual do que está acontecendo em tempo real com a minha malha de serviços. Tem alguma coisa a complementar, Wesley? É exatamente isso. E tem algumas paradas que às vezes a gente acaba só ouvindo falar, ou às vezes a gente não passou isso na empresa porque você não tem tantos microserviços ou o tráfego não está tão alto. Mas, por exemplo, só essa história de circuit breaker, isso aí pode salvar toda a rede da sua empresa no final das contas, do seu sistema. Por quê?
Imagina que você tem ali 5 microserviços, um dependendo do outro, e daí, de repente, um fica lento. E às vezes, a lentidão desse microserviço, o problema nem é com ele. O problema é de um serviço externo que ele está chamando. E ele não tem culpa. Mas como um monte de solicitação vai caindo ali para ele vai ficando lento, aí o microserviço de trás vai ficando lento e todo mundo vai ficando lento ali. Então, cara, se você pegar, por exemplo, o exemplo que o Jackson deu do Chiali, você consegue ver graficamente aquilo acontecendo em tempo real. Você vai ver uma setinha ali vermelha acontecendo, que você sabe, olha, o problema que tá rolando ali é dessa comunicação para esse. E daí, quando você vai ver que o problema tá nessa lentidão. Você vai falar assim, olha, ou eu arrumo isso agora, ou o restante dos meus sistemas, as requisições vão começar a acumular e vai começar a crashear todo o resto do meu sistema. Simplesmente você clica com o botão direito e dá um suspender naquele outro serviço, você escolhe, para todo mundo que cai nesse cara agora, retorna 200, ou retorna 500, por exemplo, alguma coisa assim. Aí você fala, ok, 500... na hora o problema é resolvido, porque todo mundo que fizer a solicitação para aquele microserviço, o proxy vai falar, opa, agora eu não vou mandar mais para esse serviço, retorna 500 de cara, e daí você vai vendo que todo esse problema vai resolvendo até você resolver aquele problema pontual. Então, esse tipo de coisa ajuda muito, porque é uma coisa muito comum que eu acho que faz parte de todo mundo. Então, tem o desenvolvedor que faz o código e odeia saber que alguém achou um bug, né? E tem o sysadmin, que é o cara que vai lá e fala, olha, começou a ficar lento, eu não fiz nada, é bug do seu software. E daí, né, se a empresa ainda não é aquela empresa que tá nessa vibe de DevOps, aquela cultura dos caras se falarem, vai ficar um jogando a culpa no outro, até uma hora que os dois vão botar a bunda na cadeira, vão olhar e vão ver, olha, o problema não tá nem no microserviço, nem na nossa rede, tá? Que esse microserviço chama um sistema de consultar CEP externo, e esse sistema tá fora do ar, a parada fica lenta e vai começar a acumular. Então, mas se você não tem algo visual dessa forma, se você não tem uma forma que você olhe, você consiga ver o que está acontecendo ali em tempo real, até você descobrir, né, que o problema do microserviço A era a chamada do CEP que o microserviço E fazia, né? Você vai perder muito tempo. Você não recebe uma resposta que você estava esperando ali no microserviço A, porque o B chamava o C, chamava o D, chamava o E, e o E chamava algo externo, e daí você acabava tendo problema. Então, isso aí fica algo extremamente impossível de você trabalhar. Uma coisa que também a gente acabou não falando, né? Todas nessas pegadas aí, que normalmente a galera tá chamando muito de observabilidade, né? Então, exatamente, quando você começa a criar os seus serviços hoje, nos dias de hoje, você já tem que sair pensando em observabilidade de cara, para que quando os seus serviços estiverem no ar, você já ter todo o esquema de monitoramento e tentar entender essas regras de cara, para que você não tenha que esperar coisas ruins acontecerem, para daí você ver o que acontecer, né? E uma das coisas que eu acho mais bacana é que tem uma ferramenta que é o Jaeger, tem gente que fala Jagger, bom, tanto faz. O grande ponto é que esse tipo de ferramenta é basicamente uma ferramenta de trace distribuído. Então, olha que maneiro, né? Hoje em dia, num sistema monolítico é simples. Deu um pau, deu um bug, tá tendo algum problema, você vai lá, pega os seus logs, você pega aquele trace e você vai vendo de ponto a ponto até onde vai dando. Você tem aquela pilha de logs, basicamente, você vai vendo até onde vai dando o problema e você vê aonde está a raiz do problema. Mas, eventualmente, você tem uma lentidão na chamada de um catálogo de produtos, por exemplo, né? E você não sabe aonde, né, tá o problema, porque esse catálogo chama microserviço de produtos, que chama microserviço de imagens, que chamam microserviços de preço, e você não sabe mais ali da onde que está vindo essa lentidão. Você pega uma ferramenta dessa e faz a requisição, ela simplesmente gera um trace, né, ali para você distribuído. Então ele sabe que essa requisição continuou entre esses outros microserviços, e aí você já vai saber que nessa requisição quanto tempo demorou para eu chegar até aquela ponta
passo a passo e você consegue ver aonde estão aquelas lentidões. Então, antigamente, a gente gostava muito de conseguir ter os logs e ter a parte de tracing para facilitar. Quando surgiu o microserviço, a gente começou a ter outros problemas. A gente sabe que os microserviços, eles não funcionam de forma individual, né? E muitas vezes, para analisar um problema, você tem que conseguir ver todo o caminho que a requisição tomou, né? E uma forma de você fazer isso é utilizando, tipo, ferramentas de tracing distribuído aí, como essas ferramentas. Não é à toa que essas ferramentas aí tem mão de Uber na frente, muitas ferramentas tem mão de Netflix e tudo mais, porque os caras realmente mexem com essa parada, mas mesmo Uber sendo gigante, Netflix sendo gigante, hoje em dia tá muito comum aí empresas médias, eventualmente, ter aí 50 microserviços. Cara, se você tiver 10 microserviços com bastante tráfego aí na sua rede, você vai ver que você já vai ficar perdidinho quando você tiver os problemas. Sim. Você não vai saber necessariamente para onde olhar. E outra ideia também é você fazer um uso de uma ferramenta que gerencie esses logs de tracing distribuído, né? Porque às vezes vejo até mesmo muitas pessoas não trabalham hoje com nenhuma ferramenta de gerenciamento de logs. Geralmente quando dá um problema, você tem que ir lá, tem que acessar o Kubernetes, verificar os logs direto lá pelo pod. Então isso acaba não sendo muito produtivo, né? O legal do Yerg é que, por exemplo, você consegue integrar ele com uma ferramenta como o Elasticsearch, né? E deixar então de todos os seus logs centralizados num único local e utilizar então ali o Elasticsearch para fazer essa consulta dos logs. Então, essa parte de gestão de logs, ela acaba sendo um ponto muito vital, né, em uma arquitetura de microserviços, né? Ter ferramentas então que ajudem, né, a fazer essa gestão de logs centralizada, com certeza vem a calhar bastante. Agora, o Jackson, fala uma coisa para mim. Para um camarada, né, que eu vou falar para você, não é um cara leigo, né, que já conseguiu botar um Kubernetes para rodar, né? A aplicação dele já está rodando com o Kubernetes, ou seja, se você já chegou aí, você acha que o camarada vai ter dificuldade aí para trabalhar e botar um Istio para rodar e fazer essas configurações? Acredito que não, porque a ideia é você realmente ir evoluindo ali a sua arquitetura de microserviços com o tempo. Então, por onde eu posso começar? Posso começar por simplesmente uma gestão de tráfego. Eu tenho certeza que você, se já colocou o Kubernetes para funcionar, você já começou ali a criar um Nginx, a criar umas regras de ingresso e começar a fazer regras de roteamento para os seus microserviços. Então, você pode começar a partir desse mesmo ponto. Hoje o Istio também trabalha com a parte de roteamento de ingresso, né? Então, você colocar o Istio para funcionar também não é nenhuma complexidade. Hoje a gente já possui charts do Helm, né? Que o Helm que é tipo o gerenciador de pacotes de aplicativos do Kubernetes, que facilita muito você implantar o Istio dentro do seu cluster. Hoje até mesmo se você trabalha, por exemplo, com Google Cloud, você marcando uma única flagzinha lá, eu quero trabalhar com o Istio já é implantado ali automaticamente dentro do seu cluster. Então, eu quero implantar o Istio no meu cluster de Kubernetes. Você pode então pegar a própria documentação. A própria documentação, ela fala, por exemplo, que charts do Helm você pode utilizar, porque acontece. Dependendo do que você vai querer aplicar, os níveis de recurso que você quer aplicar para o Istio, existe então manifestos diferentes. Então você verifica quais os recursos que você quer aplicar e você vai pegar o manifesto apropriado para os recursos e você pode fazer toda essa instalação via Helm. Hoje o Helm está muito mais fácil de trabalhar. Hoje você basta instalar o cliente do Helm na sua máquina. O Helm então vai pegar lá o seu arquivo de credenciais do Kubernetes, vai pegar aquelas informações de credenciais e vai automaticamente se conectar no seu cluster. Hoje você nem precisa mais, por exemplo, fazer o deploy do Chiller, né, que era antes o Helm do lado do Kubernetes. E você então consegue fazer basicamente, por exemplo, personalizar toda a instalação do Istio através de um arquivo de valores, né? Através de um YAML lá onde você coloca valores, especifica os recursos que você quer e ele implanta automaticamente. Então hoje a complexidade para você implantar o Istio é quase mínima,
né? Então realmente está cada vez mais fácil você fazer implantações dessas novas tecnologias no Kubernetes utilizando o Helm. E é interessante umas coisas desse tipo, porque antigamente eu falava, botei o Kubernetes, aí eu falo assim, olha, ok, eu vou sair gerando load balancer para lá e para cá, aí é caro. Aí você fala assim, deixa eu dar um passo a mais de trabalhar com ingresso, é uma forma mais, muito mais simples, muito mais tranquila, funciona super bem aí com o Kubernetes. Agora, hoje em dia, eu não consigo mais imaginar você trabalhar com Kubernetes sem o Helm. Sem o Helm, não. Sim. Sem o Helm também, mas sem o Istio. Helm. Sim, também. Mas mesmo sem o Istio, né? É aquele tipo de coisa. Depois que você vê alguma coisa, não dá mais para desver, né? Então, o dia que você abrir o Kiali na sua frente e ver todos os seus microserviços funcionando e algum tiver um problema e ele te apontar na hora ali aonde que tá o problema, esse tipo de coisa não dá mais para desver. Você fala, eu preciso disso, eu não sei como é que eu vivi até hoje sem essa parada, então eu vou querer usar essas ferramentas. Poxa, agora eu tenho um trace. Então, hoje em dia, o que eu acho daqui para frente é, cada dia mais a gente vai ter ferramentas como Istio ou coisas que vão vir depois, que vão facilitar e vão virar algo padrão para a gente monitorar microserviços e tudo mais, né? Obviamente que hoje em dia você já pode estar trabalhando aí com uma Elastic Stack, você já pode estar trabalhando com Prometheus, você pode trabalhar com o New Relic da vida. Esses caras todos vão te trazer informações, mas a informação comportamental da sua aplicação e das regras de como o tráfego de rede vai acontecer, essas ferramentas, elas não vão fazer isso para você. E é isso que o Istio vai resolver sua vida. Você deixa de ser apenas um cara que olha, mas você é um cara que comanda e fica ali, tipo aqueles joguinhos do Facebook que tá agora, né? Você, tira a bolinha, cai ali pra dar banho no jacaré. Até meu filho tava com umas coisinhas desse tipo, aqueles joguinhos de lógica. Então você vai mexendo ali naquele... em toda aquela parada. Jackson, alguma coisa mais que você queria falar sobre o Istio? Sem piração, tá? Que a gente acabou não falando. Eu sei que... galera, é fogo, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Mesmo se você der uma olhada no site do Istio, cara, a comunicação entre os proxies vai via HTTP, gRPC, vai via WebSocket, TCP. Caras, então... Esses tipos de comunicação, a gente não se preocupa mais e, cara, o trabalho que daria para você configurar um proxy desse na mão, né? Para botar isso para rodar não pode. Algum dia, se vocês quiserem ver a complexidade, dê uma olhada na documentação do Envoy, que é o proxy que o Istio usa de back-end. Então vocês vão ver o quão ele é complexo, né, originalmente, nativamente. Então o Istio facilita muito a vida nessa gestão dos proxies. Bom, Jackson, cara, valeu aí por dar um pouquinho do seu tempo aí pra gente bater esse papo, mas a gente não podia deixar de falar aí sobre Service Mesh, sobre o Istio, porque antigamente, quando a gente falava sobre Kubernetes, algumas pessoas falavam, isso não é pra mim, não sei o quê, e daí todo mundo começou, não, eu quero saber mais sobre Kubernetes. E agora que Kubernetes já não tá mais na moda, vamos dizer assim, né, já é uma parada padrão, o Istio é uma camarada que você viu, não consegue desver, e que daqui a pouco vai ser mega comum, todo mundo tá utilizando aí. E o legal do Istio é que a documentação dele, pelo menos, vem cheio de tutoriais que te ajudam a entender melhor como é que o Istio funciona. Então não é mais aquela documentação monótona que fala sobre recurso tal. Legal é que ele fala o que é aquele recurso, embaixo ele mostra um exemplo do manifesto. Você tem vários diretórios que você pode baixar da própria documentação do Istio, que já tem vários exemplos prontos e você pode ir testando no seu cluster. É uma documentação muito legal mesmo, muito completa, então dá realmente para você se desenvolver, né, com o tempo, simplesmente aí consultando a documentação. Então você que já manja de Kubernetes, tá aprendendo mesmo Kubernetes e quer entender um pouco mais sobre isso, acessa lá istio.io,
né? IO, e daí começa a fazer as brincadeiras aí. Obviamente, se você acessar o site da School.net, a gente já tem, acho que 2 cursos de Istio, né? Exato. E dá para você começar também por aí. Bom, e é isso aí então, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse podcast aqui ele tenha sido útil para você, pelo menos para te introduzir nesse mundo aí de entendimento sobre Service Mesh, Istio, proxies, como que toda essa parada tá funcionando. Eu acho que deu pra gente dar uma base aí. Jackson, muito obrigado novamente. Beleza, Wesley. E galera, novamente, se você tá vendo esse vídeo aí pelo YouTube, dá um joinha agora, assina o nosso canal. E se você, né, tá no Instagram, eu acredito que você tá, segue a gente lá no @devfullcycle e se inscreve no nosso canal do Telegram agora para você já começar a receber dicas e conteúdos exclusivos diários. Todo dia eu coloco coisa nova lá para você ainda hoje. Beleza? Galera, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo podcast. Esse podcast foi apresentado pelo projeto Full Cycle. Acesse fullcycle.com.br e também não deixe de nos seguir no Instagram, @devfullcycle.